Olá, meu nome é Neandertal Alves, resido no Rio de Janeiro e fui convidado por Egberto, a quem conheço há mais de 30 anos, para colaborar no Prosa com Chico. O fato que irei narrar aconteceu por ocasião do segundo Congresso Espírita Mundial em Lisboa, Portugal, em 1998. Chico Xavier foi convidado a comparecer ao Congresso para ser homenageado como a personalidade magna da caridade, da bondade. O Chico, então, pede para gravar um vídeo e escreve uma carta. E nesta equipe de produção, Joel Vaz era o líder responsável por transmitir e levar o vídeo e a carta do Chico. Chico Xavier manda então em vídeo um recado, lembrando que Dona Isabel de Aragão, espanhola por nascimento, casada com o rei de Portugal, Dom Dinis, pela sua bondade, pela sua caridade, pelo amor que ela tinha pelas pessoas e pela grande fé que ela tinha em Jesus, ela sim deveria ser homenageada e lembrada como a personalidade eminentemente caridosa daquele congresso. Chico, então, narra e pede para que seja lembrado o milagre das rosas. E é um detalhe que nós vamos lembrar no final, muito especial. Chico narra, então, que o milagre das rosas se dá porque a Dona Isabel Aragão, rainha de Portugal, costumava sair e levar nos braços, escondida no manto, moedas, pães e outros presentes para distribuir aos pobres. A corte, então, fica empolvorosa e começa a fazer calúnias e queixas ao rei que ela, a rainha de Portugal, estava dilapidando o patrimônio português, a riqueza portuguesa, distribuindo, sabe-se lá a quem? A riqueza de Portugal. O rei, então, Dom Dinis, um belo dia, sai em incursão da corte portuguesa e retorna e flagra a rainha de Portugal, levando ao regaço, coberta no manto, algumas moedas, alguns pães que ele não sabia. Mas ela, consciente das calúnias e daquelas pessoas que falavam e detratavam, falando mal dela, para não deixar mal o rei de Portugal e aumentar ainda mais aquelas calúnias, ela pensa em Jesus. Ora a Jesus, se lembra da multiplicação dos pães e pede a Jesus para ajudá-la naquele momento. Neste instante, Dom Dinis, o rei de Portugal, pergunta a ela: minha senhora, para onde vais com o que levas em teu regaço? O que tens aí? Mostra-me. Ela se lembra de Jesus mais uma vez. E naquele instante, ela estende os braços, pensando em Jesus, e diz: são rosas, meu rei. Apenas rosas, meu Senhor. E distende os braços. Ele olha para ela, surpreso, e diz: rosas? Em janeiro? Aqui em Portugal? No inverno? Minha senhora. E aquele fato passa pelos biógrafos a ser considerado um milagre das rosas. O Chico então lembra deste fato e narra, escreve, pedindo então, em prece a Jesus, que seja Dona Isabel de Aragão, a Rainha Santa, ela sim, a personalidade magna daquele congresso em Lisboa, Portugal. Por quê? Porque em 1927, no início daquelas psicografias, o Chico tinha apenas 17 anos, estava no início das suas psicografias. Numa dessas noites, quando o Chico termina
uma mensagem. Subitamente, o quarto se inunda, se ilumina com uma luz tão espiritualizada, mas uma luz que cega o Chico e ele instintivamente se joga de joelhos da cadeira no chão e começa a chorar de uma forma tão natural e espontânea, porque ele fica constrangido com tamanha iluminação daquela personagem. Ele nem se atreve a olhar para ela como narra aos seus biógrafos e também ao Divaldo, muito tempo depois. Conta ao Chico que ele de joelhos, em prece e em prantos, escuta: Francisco, olhe para mim. Sou Isabel de Aragão, a ex-rainha de Portugal. Peço-lhe, Francisco, que você reúna alguns mantos, algumas roupas, algumas moedas, alguns pães, e faça a caridade de levar para algumas pessoas que estão muito famintas em tal ponte, em tal hora, em tal dia. O Chico, então, que estava de cabeça baixa, e olha para aquela bela senhora, iluminada, como disse o Chico, na luz que parecia uma fada de tantas luzes que ela emitia, ele, muito constrangido, diz: minha senhora, mal tenho para o meu sustento, como vou angariar dinheiro, roupas, pães para levar aos pobres? Ela sorri e diz para ele: não se preocupe, os recursos estão a caminho, mas eu lhe peço que no dia tal, naquele momento, naquela hora, naquela ponte, você leve para aquelas pessoas, fale do Cristo, lembre do Cristo, lembre da doutrina espírita e pregue em nome do amor e da caridade que Jesus nos ensina pelo Espiritismo. Conta ao Chico, muito tempo depois, que ela revela a ele que aquelas pessoas eram as mesmas daquela época da corte portuguesa que estavam reencarnados aqui no Brasil. E que ela pedia a ele, mais uma vez, que no momento certo, naquele dia, naquela ponte, levasse aqueles mantimentos e falasse de Jesus e pregasse a caridade em nome de Jesus. O fato é que quando o Joel Vaz retorna para o Brasil, ele revela que a equipe organizadora do Congresso fica eminentemente surpresa, porque não sabiam do fato. E então, aquela reunião, que era anterior à abertura do Congresso, eles puderam então pesquisar e viram na biografia da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que aquele fato aconteceu. A lição que o Chico nos dá em lembrar que a Rainha Santa portuguesa, ela sim deveria ser escolhida como uma personalidade magna, pela bondade, pela caridade, pela benevolência, e que ela havia aparecido a ele. Ele então se lembra dela e pede aos irmãos portugueses, como ele diz, aos irmãos espíritas portugueses, que ela sim deveria ser lembrada. Com isso, o Chico nos dá uma lição de profunda humildade, de consciência que era um canal, um médio, aonde deveria escorrer a bondade do Cristo, a caridade do Cristo, as verdades de Jesus. Este fato me marcou muito e eu gostaria de dividir com vocês no Prosa com Chico.